A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo nós vamos comentar Mateus capítulo de número 4, sobre a tentação de Jesus e também da chamada dos 4 primeiros discípulos. Vamos falar também sobre as 3 propostas que o diabo fez para Jesus e que são as mesmas que ele tem feito para muitos homens e mulheres de Deus nos dias de hoje e tem derrubado muita gente. Então fique comigo até o finalzinho desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser bênçãos para você em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, eu tenho que te informar que nós estamos estudando o livro do Evangelho segundo escreveu Mateus. Estamos fazendo um devocional capítulo por capítulo e a vez no capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo e depois que jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. Só parando um pouquinho para explicar esta passagem, porque muitas pessoas pegam o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 13, que diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Muitas pessoas pegam esses 2 textos e diz que Jesus, como filho de Deus ou sendo Deus, não poderia ser tentado pelo diabo. Mas o texto é claro ao dizer que ele foi conduzido ao Espírito ao deserto para ser tentado. Isso porque Jesus tinha 2 naturezas, a humana e a divina. E como homem, ele precisou jejuar 40 dias e 40 noites. E depois diz o texto que ele teve fome. Como homem, ele chorou no Getsêmani. Como homem, ele sentiu cansaço quando entrou no barco e adormeceu. Como homem, ele teve fome. Como homem, ele teve sede. Então, por isso que Jesus é o Filho de Deus, é o unigênito Filho de Deus. A Bíblia diz o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Por isso, Jesus, sendo Filho de Deus, era necessário que ele passasse aqui também como homem para sofrer, como cada um de nós, para que pudesse morrer na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus. E depois desses 40 dias, diz o texto, que ele teve fome, abrindo também um parêntese para dizer que muitos estudiosos da Bíblia Sagrada afirmam ou confirmam que Jesus, nesses 40 dias, apenas se absteve de alimento e não de água, até porque o texto diz que ele teve fome e não teve sede. Nisto, a maioria dos estudiosos bíblicos concordam. Vamos falar sobre as 3 propostas que o diabo fez para Jesus. Depois que o Senhor havia jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Em outras palavras, o diabo estava dizendo, use o dom que Deus te deu para satisfazer você mesmo. E infelizmente é o que nós temos visto nos dias de hoje. Pessoas usando o dom que Deus lhe deu para promover a si mesmo ou para enriquecer. Quantas pessoas não têm usado os dons que Deus deu a ele para servir os outros, ou para servir a igreja, em detrimento das suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Jesus não caiu na tentação do diabo, porque ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O apóstolo Paulo, quando faz referência ao dom de línguas estranhas e o dom de profecia, ele diz que o dom de profecia é maior, porque o dom de profecia edifica a igreja, enquanto o dom de língua edifica a quem fala. Ou seja, ele está falando dos dons que Deus nos agraciou, não é para nós, mas para que nós possamos servir os outros. Não são poucos os pastores e cantores que têm enriquecido através do Evangelho, porque nunca entenderam qual é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é me satisfazer, me enriquecer, me prosperar. O propósito do Evangelho é que os dons que Deus derramou sobre a minha vida sejam compartilhados com as pessoas, seja para dividir com as pessoas. É isso que Jesus ensina em todo o seu ministério. Mas, infelizmente, muitos estão usando o dom para benefício próprio. E a segunda proposta que o diabo fez para Jesus foi essa, levando ele no pináculo do templo, num lugar muito alto, diz, lança-te daqui para baixo, porque também está escrito aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeças em pedra alguma. Em outras palavras, o diabo está dizendo, faça um milagre ou faça um exibicionismo, lança-te daqui para baixo, os anjos vão te pegar e todo mundo lá embaixo saberá que tu és o Cristo, Filho de Deus, pois vão ver este milagre, pois vão ver os anjos pegando você pela mão e você não vai cair lá embaixo. Infelizmente, é a mesma proposta que o diabo tem feito nos dias de hoje. Use o dom que Deus te deu para se exibir, para falar que você é o cara, para falar que você pode, para falar que você é. Na Bíblia Sagrada nós vemos, por exemplo, a história do homem segundo o coração de Deus. Enquanto os reis estão na guerra,
Davi está no palácio. E lá no palácio ele vê uma mulher tomando banho, se banhando no terraço. Ele olha para a mulher e pergunta aos seus empregados: quem é aquela mulher? Ah, é Betseba, mulher de Urias, um dos seus melhores soldados. E ali a Bíblia diz que ele cobiçou aquela mulher, mandou tomá-la, deitou-se com ela, engravidou a mulher e depois matou um dos melhores soldados, simplesmente para abafar o caso. A Bíblia não diz, mas eu imagino o diabo na mente de Davi dizendo: você é o rei de Israel, você tem o poder e a autoridade de tomar qualquer mulher. Você tem a autoridade de subjugar qualquer pessoa, porque você é o rei, porque você é o cara. Ah, esta mulher é casada, mas você é o rei. E foi isso que ele fez, tomando Betseba. E depois a consequência foi muito grande. Quantas e quantas pessoas não estão no mesmo caminho, que Deus dá a eles dons, e muitas das vezes eles acabam sendo soberbos, presunçosos. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Também diz mais o texto bíblico: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. É o período da vida onde o diabo derruba mais pessoas, é na sua soberba, no seu orgulho, na sua vaidade, porque as pessoas se esquecem que o dom que Deus nos deu não é para exibir ou para simplesmente nós mostrarmos que nós somos melhores do que os outros. Não, o dom que Deus nos deu é para glorificar a Deus. Jesus, depois dos grandes milagres dele, a Bíblia diz que ele subia ao monte para orar, falar com Deus, porque bem ele sabia sobre o perigo da soberba, do orgulho, da vaidade, e todos os homens têm isso dentro de si. Eles precisam mortificar os seus membros que estão sobre a face desta terra. E a terceira proposta do diabo para Jesus é, levando ele até a cidade santa, ele mostra todos os reinos, ele mostra toda a beleza dos reinos e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Essa é a proposta que tem derrubado muitas pessoas. Poder é ter poder, é exercer poder. O homem em si, a Bíblia diz que desde o jardim do Éden, quando a serpente fala com Eva, ela descobre o coração de Eva dizendo: pode comer do fruto, porque você será semelhante a Deus. Ou seja, você vai ter poder de decidir o que é certo ou o que é errado. O diabo consegue derrubar muitos homens e mulheres de Deus, dando a elas um senso de poder. Mas o próprio Jesus, quando ele é julgado, ele diz: nenhum poder é te dado se esse poder não vem do alto. Ele entende que somente Deus pode dar poder às pessoas. E quando Deus as capacita com esse poder ou com essa autoridade, é porque Deus acredita que ele vai usar aquilo para o bem. A própria Bíblia condena os senhores a usar deste poder para oprimir o pobre, para oprimir o estrangeiro, porque a lei de Deus ela é justa. Infelizmente, o dinheiro ou o poder tem feito muitas pessoas se rebelarem, porque dinheiro e poder não muda ninguém, apenas revela quem realmente eles são. Quando Deus dá autoridade para o homem, seja ele como pastor, como ministro do evangelho, como um homem ungido por Deus, o que Deus espera é que esta pessoa entenda que o poder que foi lhe dado dos céus. Ou seja, nós não temos do que nos vangloriar. Quantos e quantos pastores, cantores e outros mais que recebeu a autoridade de Deus, um dom de Deus, e agora chamam a atenção mais para ele do que para o reino, mais para ele do que para Deus. Quantos cantores que não estão recebendo aplausos para eles e estão esquecendo que a glória ela é de Deus. Infelizmente, na música gospel hoje, nós estamos aplaudindo talentos, estamos aplaudindo dom, porque o verdadeiro levita do Antigo Testamento, o propósito dele era adorar a Deus, ou levar o povo a adorar a Deus. Hoje, os cantores de hoje, eles levam a multidão a adorarem a eles. A maioria dos louvores não tem mais textos bíblicos. A maioria dos compositores já não buscam inspiração na palavra, já não buscam inspiração na oração, mas buscam a inspiração na internet. Tudo isso para quê? Para compor uma música que venda, uma música que as pessoas cantem e não se preocupam mais em fazer uma melodia ou um hino que leve o povo a adorar a Deus. Do versículo 12 e 25, a Bíblia diz que o Senhor habitou em Cafarnaum e começa a escolher seus discípulos. Escolhe primeiro 2 irmãos, Pedro e André, que estão lançando a rede no mar. Ele passa por eles e diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens.
Logo mais abaixo também ele escolhe Tiago e João, que eram também irmãos pescadores. E ele diz: vem e segue-me. E eles deixaram imediatamente o barco e o seguiram. Os 4 primeiros discípulos de Jesus eram pescadores. Tanto que depois da morte de Jesus, o primeiro ato que eles fazem é voltar a pescar. Esse foi o resumo do capítulo 4. Eu espero você no capítulo 5 para nós estudarmos mais esse capítulo da palavra de Deus. E se você não assistiu ainda os outros vídeos, vou deixar aqui uma playlist na tela final. É só clicar em cima e você vai estudar um a um juntamente comigo. Não esquece de deixar o seu comentário e também deixar a sua curtida. Deus te abençoe.